Com certeza, você já viu a história do Pinóquio ou ouviu falar. Se você não sabe quem é Pinóquio, Pinóquio é um menininho de madeira de uma animação da Disney. A história dele pela animação dele na Disney é bem diferente do que a real. E hoje vou contar a verdadeira história do Pinóquio. A história original foi feita em 1883 pelo autor Carlo Collodi. Essa história é tão macabra que a Disney não teve coragem de contar em sua animação. Inclusive, ele quase perde a vida várias vezes e a história é bem mais triste do que a da Disney. A história original começa com um personagem chamado Mestre Cereja, que ele encontra um pedaço de madeira falante e ele dá de presente para seu amigo chamado Gepeto. E como o Gepeto era muito pobre, ele decidiu fazer aquele pedaço de madeira falante em uma fonte de dinheiro, bem diferente da história da Disney. E logo quando ele começou a esculpir o pedaço de madeira, ele percebeu que de fato é especial porque a madeira falava. E quando ele começou a ser esculpido, ou o Pinóquio sentia cozigas ou dor dependendo do instrumento que o Gepeto usava e na Disney, essa parte o Pinóquio não sentia dor. Primeiro ele esculpiu os olhos, que começaram a se mexer de curiosidades, depois o nariz, que inclusive essa parte na história original nem é tão importante, porque é só um detalhe, diferente da história da Disney. E depois ele fez a boca e os braços. E quando fez as pernas, o Pinóquio deu um chute na cara do Gepeto e saiu correndo. E o Gepeto ficou puto pra caralho indo atrás do Pinóquio. Não era tipo, meu Deus, perdi meu filho. Era tipo, perdi dinheiro, bem diferente da história da Disney. O Pinóquio saiu correndo pela cidade bagunçando tudo, e ele acabou sendo parado pelo um policial, só que nessa história o Pinóquio é bem sapeca, e meteu uma de ator da Globo falando que o pai dele, o Gepeto, maltratava ele, só que o Gepeto não fez nada com esse tronco vagabundo. E o Gepeto foi preso, por causa desse fia da égua. E o Pinóquio acaba ficando sozinho, e como ele acabou de ser esculpido. E ele não sabia como viver no mundo, pois isso é a primeira coisa que ele faz e voltar para casa. E ele encontra o famoso grilo falante, só que na animação da Disney, os dois viram amigos. Só que na história original, o tronco psicopata dá uma martelada no grilo, só porque o grilo deu lições básicas para o desgraçado. Depois do caralho do Pinóquio prender a merda do Gepeto e mata a porra do grilo, ele ficou com fome. Então ele decidiu bater na porta do vizinho para pedir comida, só que o vizinho achou que era crianças que bate na porta e vaza, só que aí ele tacou um balde de água gelada no Pinóquio, o tronco desgraçado ficou com frio. E a primeira coisa que ele pensou foi se aquecer na porra de uma lareira, e quando ele acorda as pernas dele já foram de EFI, e graças a Deus naquela mesma hora, o Gepeto acaba sendo liberado da porra da cadeia. E quando o Gepeto voltou da cadeia, ele consertou as pernas da porra do animal do Pinóquio. E o tronco otário falou que ia pra escola e nunca ia mais ser sapeca, só que o Gepeto não tinha din-din. Então ele decidiu vender o único casaco que o Ilê tinha e vendeu para comprar um livro para o Pinóquio. No primeiro dia de aula, o Pinóquio fala que não quer estudar, e o filho da mãe quebra a promessa com o Gepeto. Depois disso ele troca o livro dele pelo ingresso de show com o dinheiro do Gepeto. E essa história é bem diferente do que a da Disney, porque na Disney, quando ele mente o nariz cresce, mas na história original, e quando ele faz uma coisa ruim, aí depois vem milhões de coisas ruins. Então a moral da história é não fazer coisas ruins, senão você vai se foder. Continuando, quando ele foi pro show, ele ficou normalmente assistindo o show, até que a plateia falou para ele subir no palco, e ele subiu, só que o dono do show ficou puto, e decidiu usar o Pinóquio como madeira para acender o fogo no que ele ia assar no jantar um cordeiro. Só que o Pinóquio insistiu para o dono do show para ele não mandar o Pinóquio de base e o dono do show ficou triste com a história que ele contou e o dono do show deu 5 moedas para o Pinóquio. Na volta para casa o Pinóquio deu de cara com um raposo um gato e o otário do Pinóquio falou pro raposo e o gato que ele tinha 5 moedas e os dois estavam tentando roubar o Pinóquio. Só que o Pinóquio corre pra caralho e dá de cara com uma mansão, bate na porta da mansão, e a famosa fada azul fala com ele pela janela, só que na história original a fada está morta, e na mesma hora o raposo e o gato disfarçados sequestram o Pinóquio. E os dois tentaram matar o Pinóquio com facadas. Só que na primeira facada a faca quebrou porque a madeira do Pinóquio era muito duro. Aí o Pinóquio virou uma onça em pessoa,
e arrancou um pedaço da pata do gato com seus próprios dentes, e aí os dois enforcam o Pinóquio com uma corda até a morte. Fim. Tropa, se vocês quiserem que eu conte a segunda versão, falam aí nos comentários.